Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar a amada igreja a ficar em pé. Vamos ler o texto bíblico. Convido a igreja a abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo 25, e depois leremos o versículo 26. Para mim é uma honra e uma alegria poder estar aqui com vocês nesta noite, no culto da família. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Delton, da pastora Renata, de todos os obreiros da comunidade Restaurar. A minha oração é que o nosso bondoso Deus os abençoe sempre. Os abençoe sempre. Estou acompanhado pela minha esposa, a pastora Késia, os meus 2 filhos, o Nicolas Alexandre e a Alice Menezes. Eles estão aqui e eles estão passeando comigo neste final de semana aqui na cidade de Bauru. Quero também trazer um abraço do apóstolo Celso Santos, o meu pastor, aquele que investiu na minha pessoa, aquele que me instruiu, e hoje o que eu sou grato a Deus e grato a Ele. Estou à frente do Setebari, o Seminário Teológico Batista Renovada, há 8 anos. Também sou pastor da Igreja Batista Renovada, Congregação Batel. Desde pequeno sou cristão, filho de Deus e temente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu quero ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o verso 25. Quem encontrou, diga amém. Vencendo as batalhas espirituais. Vencendo as batalhas espirituais. O que a Bíblia nos ensina a respeito da batalha espiritual? Vejamos, Atos capítulo 16 e o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, diga comigo, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas, diga comigo, todas. Abriram-se todas as portas. O que Deus fará nesta noite é algo tão extraordinário, que o Senhor abrirá portas sobre a tua vida, a respeito do seu caminho, e especialmente em sua família. E soltaram-se as cadeias de todos. Aquilo que te prende, aquilo que está te segurando, aquilo que está impedindo de você decolar, hoje o Senhor vai cortar todas as correntes, e os seus sonhos vão voar, e os seus sonhos serão realizados na força do Espírito Santo. Amém? A igreja pode se assentar. Meus irmãos, a batalha espiritual é uma realidade. A batalha espiritual é uma realidade. O diabo é paciente em seus projetos. O diabo é certeiro em suas estratégias. O diabo é perfeccionista em seus planos.
o diabo é estrategista em seus propósitos. O diabo é o maior chefe de cozinha que há, pois ele sabe qual é o seu prato favorito. A batalha espiritual é uma realidade, e para vencer as ciladas de Satanás é necessário estar no Espírito, conhecer a Bíblia Sagrada e ter a autoridade espiritual. A batalha espiritual é uma realidade. No ano de 2007, eu estava cursando o 2º ano de teologia do Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte, no Paraná. Eu me encontrava em férias, eu estava agora em Maringá, na casa de meus pais, e o Espírito Santo me leva a fazer um período de jejum, de consagração, da meia-noite até às 6 da tarde. E eu me separei, fiquei em consagração, em jejum. Chegou às 6 horas da tarde, decidi entregar a minha consagração ao Senhor, mas o Espírito Santo me disse: ainda não entrega a sua consagração, vá antes e suba ao monte. Eu subi ao monte, cheguei no monte por volta das 7 da noite, e eu comecei a orar, quando de repente às 7:30 da noite chegou um homem. O homem se aproximou de mim e me disse: eu sou da polícia e eu vim aqui lhe prender, você é usuário de drogas e eu quero levá-lo preso. Eu disse: não, eu sou seminarista, estudante da palavra do Senhor, e eu estou aqui orando. Quando eu disse isso, o diabo se manifestou nele, e ele olhou para mim endemoniado e disse: eu sou macumbeiro, feiticeiro e traficante, e o diabo a quem eu sirvo me pediu para vir até aqui nesta noite e lhe oferecer grandes oportunidades. Ele tem para você mulheres, poder e dinheiro, então somente você deve vir para o nosso lado. E eu olhei para ele e disse: de Cristo eu não abro mão, eu sou um cristão, e de Jesus eu não abro mão. Nós conversamos das 7:30 até as 10:30 da noite, as árvores se balançavam, e ele me perguntou: sabe por que as árvores estão balançando? E eu lhe disse: por quê? E ele me respondeu: porque os demônios que me acompanham estão guerreando com os anjos que lhe protegem. Entretanto, algo que ele me disse naquela noite que me marcou, ele me disse assim: Anderson, você sabe qual é a maior mentira do diabo? E eu lhe perguntei: qual é a maior mentira do diabo? E ele me respondeu: a maior mentira do diabo é tentar provar para a humanidade que ele não existe. Esta é a maior mentira do diabo, é tentar provar para a humanidade que ele não existe. Meus queridos, a batalha espiritual é uma realidade, e para vencer as ciladas do diabo é necessário estar no Espírito, conhecer a Bíblia Sagrada e ter a autoridade espiritual. E um exemplo desta verdade é o texto que lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vai nos dizer que Paulo, Silas, Lucas, Timóteo e mais alguns irmãos estavam na cidade de Filipos. Filipos não era uma cidade comercial, como a cidade de Corinto, como a cidade de Éfeso, não, mas Filipos era uma cidade militar, pois nela havia uma colônia dos soldados romanos. Os soldados romanos moravam na cidade de Filipos. Filipos era uma das principais cidades do estado da Macedônia, que pertencia à Ásia Menor, e lá estavam Paulo, Silas, Lucas, Timóteo e mais alguns irmãos. O texto bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo 16, há de nos dizer da seguinte forma: decidiram ir a um local de oração, decidiram ir a um local de oração, decidiram
ir ao local de oração. Aqui está o segredo de uma vida cristã vitoriosa. O segredo de uma vida cristã vitoriosa está no local que foi reservado para orar. Pois o cristão que ora, ele é cheio do Espírito Santo. O cristão que ora, ele é cheio de esperança. O cristão que ora, ele é cheio de fé. O cristão que ora, ele é cheio da alegria. O cristão que ora, ele é cheio do entusiasmo. O cristão que ora, ele é cheio do fogo. O cristão que ora, ele tem autoridade, ele expulsa demônios, ele cura os enfermos, porque ele vai na força do Espírito Santo. E este é o poder do Evangelho. O Evangelho quer fazer de ti um ganhador de almas na força do Espírito Santo. Levante uma de suas mãos e se renda a Jesus e diga: eis-me aqui, eis-me aqui. 2018 estamos a iniciar, e que 2018 você possa ser uma bomba atômica nas mãos de Jesus Cristo, e o Espírito Santo possa usar os teus lábios como uma trombeta de Jeová nesta terra, profetizando as nações, anunciando as boas novas. Eis que o mundo espiritual é uma realidade. Entretanto, você vive pela fé, você anda com os olhos espirituais, e você vai passar por cima na força do Espírito Santo. Você vai passar por cima sobre todos os obstáculos que o inimigo há de tentar lançar a seu respeito, sobre o seu caminho, mas na força do Espírito Santo você vai passando, porque o Senhor enviará anjos em sua frente, na sua retaguarda. O Senhor guardará a sua vida e você estará protegido. Vencendo a batalha espiritual. A batalha espiritual só é vencida na oração. Com todo o carinho, diz para o esposo, a esposa, o colega, o amigo, a amiga: é na oração. O texto bíblico, Atos 16, verso 16, vai dizer que Paulo e mais alguns irmãos decidiram ir ao local de oração. O Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, contém um dos pedidos mais belíssimos que eu já vi na Bíblia Sagrada. Um dos discípulos se aproximou de Jesus e disse: mestre, nos ensina a orar. Olha só que pedido belíssimo. Este discípulo não pediu em relação aos bens materiais, não. Este discípulo tão somente disse: mestre, nos ensina a orar. Que nesta noite você possa dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ensina a jejuar. Espírito Santo, me ensina a ler a Bíblia Sagrada. Espírito Santo, me ensina a orar. Espírito Santo, me ensina a viver uma vida de santidade. Espírito Santo, me ensina a andar pela fé. Espírito Santo, me ensina a andar com os olhos espirituais. Espírito Santo, me ensina a ser um verdadeiro adorador. Espírito Santo, me ensina a se entregar a Jesus de Nazaré por inteiro. Meus queridos, este discípulo chegou a Jesus e disse: mestre, nos ensina a orar. Que nós possamos pedir a Jesus: Jesus, nos ensina a servir a Ti com mais amor, com mais intensidade, com mais entrega, com mais envolvimento. Mestre, que você possa dizer: mestre, me ensina a ser um cristão de verdade. Mestre, me ensina a Te servir de modo verdadeiro. Mestre, nos ensina a orar. M. Bondes, em seu livro O Poder através da Oração, ele vai dizer: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder. A oração atrai o poder de Deus sobre as nossas vidas. A oração atrai a unção de Deus sobre as nossas vidas. A oração atrai a autoridade espiritual sobre as nossas vidas. O que é unção? Unção, alguns
e outros não. Unção é algo formidável, alguns têm e outros não têm, e é na oração que nós recebemos a unção divina. M. Bondes também vai dizer que os melhores sermões não saem das academias teológicas, não. Os melhores sermões saem do local que é reservado para orar. Meus irmãos, Martinho Lutero, no século XVI, no dia que ele tinha muitas coisas para fazer, ele procurava orar 3 horas pelo menos, porque ele sabia que muitas destas coisas ele resolvia na oração. Susana Wesley, a mãe de John Wesley, no século XVIII na Inglaterra. John Wesley, um grande avivalista, sua mãe, por nome de Susana Wesley. Susana Wesley teve 19 filhos, e a história diz que ela todos os dias orava pelo menos 1 hora por dia, mesmo tendo 19 filhos. Certa vez chegaram a Billy Graham, um grande evangelista da América, dos Estados Unidos. Os discípulos, os fãs, aqueles que reconheciam Billy Graham como um grande pregador, eles se aproximaram a Billy Graham e perguntaram: Billy Graham, quanto tempo você passa em oração? Porque olha só o seu ministério. E Billy Graham disse: eu não oro mais do que 10 minutos. E aqueles discípulos ficaram assustados com a resposta, mas logo em seguida Billy Graham acrescentou: mas eu não fico mais do que 10 minutos sem orar. Ou seja, Billy Graham quis ensinar aqueles discípulos que o segredo é orar de modo incessante. Portanto, ore, 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 ore. Não importa a forma do seu corpo físico, o que importa é o modo como está a sua alma, encurvada diante do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não importa a quantidade, o que importa é a qualidade na presença do teu Deus, é a qualidade na presença do teu Deus. Portanto, ore, que em 2018 você possa orar um pouco mais, que em 2018 você possa jejuar um pouco mais, que em 2018 você possa se entregar em uma íntima comunhão com Deus, e que em 2018 você possa conhecer as maravilhas do mundo espiritual, porque o Espírito Santo tem coisas lindas, coisas maravilhosas para revelar sobre a tua vida e sobre o teu ministério. A oração atrai a presença de Deus. Meus irmãos, eu me lembro que em 2004 o Espírito Santo me levou juntamente com um amigo para que nós viéssemos orar durante 2 semanas, 14 dias, da meia-noite até as 4 da tarde, 16 horas em oração. O Espírito Santo que nos conduziu. Eu tive a alegria de ter a minha infância e adolescência na presença de Deus. E em 2004 fizemos este propósito para que nós viéssemos ser cheios da presença do Espírito Santo. E no 3º dia, quando nós terminamos aquele período de oração, por volta das 4 da tarde, 4:30 da tarde, decidimos descer na casa de um colega. Nós estávamos descendo a rua, eis que uma senhora em prantos, em lágrimas, subia a rua, e aquela senhora chegou até nós. E detalhe, naquela tarde nós não estávamos de ternos, não, nós não estávamos com a Bíblia, não, porém nós estávamos cheios do Espírito Santo. E aquela senhora em lágrimas, em prantos, chegou até nós e disse: por favor, faça uma oração por mim, por favor, faça uma oração por mim. Há anos que eu não aguento, que eu não suporto mais esta depressão, há anos que eu não suporto mais esta tristeza. E nós fizemos uma oração simples, nós fizemos uma oração rápida, nós fizemos uma oração no meio da rua, objetiva, simples e rápida, porém poderosa e eficaz diante do Deus de Israel. E quando terminamos de orar, aquela senhora com um sorriso estampado no rosto,
olhou para nós e disse: há muito tempo que eu não sentia esta alegria, esta felicidade. E naquele ano, com apenas 14 anos de idade, eu aprendi que aonde chega o poder do Espírito Santo, as trevas têm que bater em retirada. E eu quero profetizar sobre a tua vida: você vai voltar para a tua casa debaixo do poder do Espírito Santo, debaixo da graça de Deus. E aonde passa a presença do Espírito Santo, as trevas têm que passar, as trevas têm que ir embora. A tristeza, a angústia, a dor, a falência, a guerra, a briga, as intrigas, tudo passa. Porque longe de Deus não há alegria, mas perto de Deus há alegria. Longe de Deus não há cura, mas perto de Deus há cura. Longe de Deus não há ânimo, mas perto de Deus há ânimo. Longe de Deus não há salvação, mas perto de Deus há salvação. Longe de Deus não há libertação, mas perto de Deus há libertação. Longe de Deus não há avivamento, mas perto de Deus há avivamento. Longe de Deus não há graça, mas perto de Deus há graça. Longe de Deus não tem alegria, mas perto de Deus tem alegria. Receba a alegria da parte de Deus sobre a tua vida. Eu quero profetizar nesta noite: a tua vida será marcada pelo poder do Evangelho, a tua vida será marcada pelo poder do Espírito Santo. Receba a unção da parte de Deus. A oração atrai a presença de Deus. A presença de Deus é a garantia de bons resultados. Diga para quem é seu amigo que está do seu lado: a presença de Deus é a garantia de bons resultados. Meus irmãos, no século XVIII, um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era um pastor tímido, um pastor que lia o seu sermão. Devido à sua falta de oratória, devido à sua timidez, ele lia o seu sermão. Porém, Jonathan Edwards, certa vez, decidiu ficar 3 dias e 3 noites em oração e jejum. E ele ficou 3 dias e 3 noites em oração e jejum. No terceiro dia, ele pegou o seu sermão e subiu ao altar, chegou diante da igreja, chegou na frente do púlpito, começou a ler o seu sermão, como lhe era de costume. Porém, no meio da mensagem, eis que a glória do Senhor refletiu através do seu semblante, e os membros começaram a ver uma luz saindo de sua face. E ele pregou naquela noite o seguinte sermão que você encontra na internet. Ele pregou naquela noite o seguinte sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E no meio da mensagem, os membros tiveram uma visão literal do inferno. Começaram a contemplar os demônios, começaram a contemplar as chamas do inferno. E os membros subiram em cima dos bancos, outros agarraram as colunas da igreja, e eles gritavam: Jonathan Edwards, por favor nos salva, Jonathan Edwards, por favor nos salva. E Jonathan Edwards pregou naquela noite o seguinte sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. E Jonathan Edwards ganhou aquelas vidas para Jesus, e Jonathan Edwards marcou as páginas da história como um grande pregador com uma grande mensagem. Um homem que humanamente era tímido, um homem que humanamente era desprovido de oratória, um homem que humanamente lia o seu sermão. Entretanto, na força do Espírito Santo, o poder de Deus o fez um dos maiores pregadores. Isso significa que a presença de Deus é a garantia de bons resultados. Quem sabe você deseja ser um grande pregador, quem sabe você deseja ser uma grande cantora, você deseja ser um bom diácono, você deseja exercer a obra de Deus, evangelizar com autoridade, com ousadia, mas você se olha no espelho e você vê uma pessoa tímida, você se vê como uma pessoa medrosa, você olha para si e você vê as suas limitações. Entretanto, meu irmão, minha irmã, você, debaixo do poder de Deus, o
Senhor pode fazer de ti um homem usado nas mãos de Deus, e você pode marcar a tua história e deixar um legado como instrumento nas mãos de Deus. Humanamente você não consegue, mas na força de Deus você vai chegar. Humanamente você está diante dos seus limites, mas na força de Deus você supera os seus limites. Então quer dizer, pastor, que para mim tem solução? Tem. Então quer dizer, pastor, que para mim tem jeito? Tem. Mas olha só a minha voz, a minha aparência, na força do Espírito Santo tudo dá jeito. Vencendo as batalhas espirituais. As batalhas espirituais são vencidas na oração. Está difícil lá na sua casa? Tá, pastor. A luta aumentou depois que você veio para Jesus? Aumentou. Dobra os seus joelhos. Entra no quarto, no local que é reservado para orar. E você e Deus. E você vai vencer os principados e as potestades. Você vai romper o céu de bronze e você vai repreender todas as forças malignas no nome do Senhor Jesus. Paulo e Silas, Lucas, Timóteo e mais alguns irmãos decidiram ir a um local que era reservado para orar. Porém, para que eles viessem chegar até o local que era reservado para orar, eles tinham que passar pelo centro da cidade. E no centro da cidade havia uma mulher que era escrava humanamente, porque alguns senhores a tinham como escrava. E essa mulher também era escrava espiritualmente, porque os demônios a usavam. Essa mulher era grande profetisa na cidade de Filipos. Essa mulher realizava adivinhações na praça principal da cidade de Filipos. E lá estão passando Paulo, Silas, Lucas, Timóteo e mais alguns irmãos. Eis que esta mulher endemoniada olha para Paulo, Silas, Lucas e mais alguns irmãos, e essa mulher diz: estes homens são servos de Deus, que vos anunciam o caminho da salvação. Uau! Que frase positiva! Imagina você andando no centro da cidade de Bauru e chega um macumbeiro, um feiticeiro, chega um endemoniado e diz: você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Qual seria a sua reação? Na hora mandaria uma mensagem no WhatsApp do pastor, da pastora, quem sabe tiraria uma foto e postaria na rede social: olha só o que aconteceu comigo nesta manhã, nesta tarde. Qual seria a sua reação? Olha só o que aconteceu com Paulo. Depois de alguns dias em que esta mulher ficou dizendo: estes homens são servos de Deus, que vos anunciam o caminho da salvação, diz o texto que Paulo ficou indignado. Paulo ficou indignado, chegou naquela mulher e disse: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. E a mulher ficou liberta. Quando a mulher ficou liberta, a mulher deixou de dar lucro, dinheiro para os seus senhores, e os senhores ficaram bravos com o apóstolo Paulo. Meus queridos, o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes interpreta este texto da seguinte maneira: o diabo queria, na verdade, provocar no coração de Paulo e Silas o orgulho, a soberba, com aquela frase aparentemente positiva. Meus queridos, sabe o que eu aprendo aqui? O diabo, 99,9%, não vai aparecer e lutar contra as nossas vidas com um tridente nas mãos, debaixo de si, nuvens, colunas de fogo, caindo raios e relâmpagos, e com uma voz bem grossa: eu sou o diabo e eu vim aqui te pegar, corre, corre, corre. 99,9% o diabo há de se levantar contra as nossas vidas com um sapatinho de algodão. Com os olhos humanos você não vai perceber, você não vai ver, somente com os olhos espirituais.
O diabo, ele é estrategista, ele é perfeccionista, ele é certeiro, ele é paciente em seus planos. E o diabo queria colocar no coração de Paulo orgulho, ao ponto que Paulo viesse bater no peito e dizer: estão vendo? Nós somos homens de Deus mesmo, vamos para o monte orar. E aquela mulher ficaria lá na praça sendo usada pelo diabo. Mas Paulo, sendo um homem espiritual, com os olhos espirituais, percebeu o plano satânico e expulsou Satanás daquela mulher, e a mulher ficou liberta. Meus irmãos, vencendo as batalhas espirituais são vencidas no uso do discernimento. É preciso ter o discernimento espiritual, é necessário andar pelos olhos da fé, é necessário andar pelos olhos espirituais, é preciso discernir as coisas. Ou seja, aquele sentimento que brotou no seu coração: desiste da igreja. Você vai analisar e vai perceber que na verdade é uma seta maligna. Aquele pensamento que brotou no fundo da sua alma: desiste do seu casamento, abandona o teu esposo, não tem mais jeito, não tem mais solução. Você vai ver que na verdade é uma seta maligna querendo acabar com a sua família. Você vai ver que as coisas estão contribuindo, o namoro está ficando quente, as coisas estão acontecendo de tal jeito que quando você menos vê, você já está sozinho com ela, você já está sozinho com ele, e tudo está contribuindo para que você erre o alvo. Porém, aos olhos espirituais, você vai passar a vigiar e você vai perceber que Satanás na verdade quer arrancar você do caminho da santidade. Meus irmãos, o que o Senhor está nos orientando com esta mensagem é que nós devemos olhar com os olhos espirituais e discernir todas as coisas. Quantas vezes eu conversei com pessoas, enquanto eu conversava, o Espírito Santo me dizia: já não é mais a pessoa que está falando, e sim o diabo. E eu via nitidamente o diabo a falar através da pessoa, e eu repreendia em espírito. E quando eu terminava de conversar com a pessoa, eu perguntava: mas como assim? E a pessoa me respondia: não, eu nem sei porque eu te falei isso, desconsidera, eu nem sei porque eu falei isso, me desculpa. Meus irmãos, nós agora em 2018, que nós possamos andar como soldados atentos, que nós possamos estar bem firmes, com os olhos espirituais, usufruindo do discernimento espiritual, para nós não cairmos no engodo de Satanás. Ou seja, nós devemos estar muito atentos. Mas atento por quê, pastor? Porque segundo a carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14 diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quando você anda com os olhos espirituais, quando você faz uso do discernimento, você percebe quando o diabo se transformou em anjo de luz, e na verdade não é mais um anjo de luz, e sim o próprio Satanás. Primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Satanás não brinca em serviço, o diabo não está brincando, a igreja também não está aqui brincando. Nós estamos em guerra, e é em guerra que nós estamos. Contudo, é na força do Espírito Santo que nós venceremos todas as ciladas do diabo. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É por isso que o mundo cada vez mais vai ir de encontro com as coisas erradas, aprovações de leis terríveis, porque o mundo jaz no maligno. Porém eu e você, nós somos de Deus.
O mundo lá fora pode estar em crise, mas eu e você aqui dentro, nós estamos em Cristo. O mundo lá fora pode estar em dilúvio, mas eu e você estamos protegidos dentro da arca de Deus, dentro da casa de Deus. O mundo lá fora pode jaz no maligno, mas eu e você somos de Deus. Bata no peito e diga: eu sou de Deus, a minha família é de Deus, a minha casa é de Deus, nós somos de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 4 diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho. O diabo, ele é especialista em cegar o entendimento dos homens. Entretanto, o Evangelho tem o poder de dar a visão para os incrédulos, para os homens. Este é o poder do Evangelho. E eu e você, quando nós saímos e anunciamos as boas novas, nós estamos debaixo do poder do Espírito Santo e com o poder do Evangelho, dando visão aos incrédulos. Mateus capítulo 26 e versículo 41 diz: vigiais e orais para não cairdes em tentação. Vocês viram aqui a ordem: vigiais e orais. Tem muita gente que ora, mas não vigia. É preciso vigiar, estar atento. Como é que está um soldado em guerra? O soldado em guerra, ele está deitado na rede, tomando água de coco, domingo à tarde? Não. O soldado em guerra, se ele ouve um barulho numa folha de árvore, ele já percebe, ele já vê, porque ele está atento. Eu e você devemos estar atentos, nós devemos vigiar e orar, para nós não cairmos na tentação do diabo. Efésios capítulo 6 e versículo 12 diz: nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e as potestades. A tua luta não é contra o teu esposo que ainda não se converteu, a tua luta não é contra a tua sogra, a tua luta não é contra o teu patrão, a tua luta não é contra aquele colega, a tua luta não é contra os homens, a tua luta é contra os demônios. É de joelho que você vai vencer, é em oração no local que foi reservado para orar que você vai vencer. Você vai romper com o céu de bronze e você vai repreender os principados e as potestades. Olha só que interessante, Paulo repreendeu aquele espírito maligno no nome de Jesus. Marcos capítulo 16 e versículo 17 diz: e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão a demônios. Que você possa iniciar a sua segunda-feira debaixo de fé, e que você possa repreender todas as fortalezas do diabo, que você possa, no poder do Espírito Santo, destronar os tronos de Satanás, e na força de Deus você possa dizer: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Vamos fazer um ato profético. Levante as suas duas mãos, diga comigo: Satanás. Diga mais forte: Satanás. É no nome de Jesus Cristo que eu repreendo todos os teus projetos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Aplaude a Jesus de Nazaré, dê um grito de glória. A vitória é tua, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, a vitória é da igreja, a vitória é do Filho de Deus, a vitória é do justo, a vitória é do servo de Deus. Vencendo as batalhas espirituais. As batalhas espirituais são vencidas na oração. As batalhas espirituais são vencidas no uso do discernimento. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 diz que nós devemos provar os espíritos para ver se eles provêm de Deus. Devemos ter o discernimento. É interessante que o ímpio lá fora, ele é tão
malandro, ele é tão ágil, ele é tão esperto. Colocar um ímpio com o outro, são duas cobras que tem que ver quem é mais forte, que consegue devorar o outro, porque eles são rápidos, eles são atentos, eles são ligados, eles têm uma malandragem, eles têm uma esperteza. E às vezes o Filho de Deus, ele fica só na fase de pomba, mansinho, paciente, e deixa de ter essa agilidade, e não é prudente como uma serpente, não tem aquela agilidade que é necessário ter. Ei, meu amigo, ei, minha amiga, use o discernimento, esteja atento. Ai, pastor, eu quero abandonar tudo, pastor, está tão difícil, eu quero chutar o pau da barraca da minha casa, abandonar o meu esposo. Seja esperta, luta pela tua família, luta pela tua casa. Mas pastor, olha só o que ele disse para mim, olha só o que ele falou para mim. Seja inteligente, usa o discernimento. A tua luta não é contra os tua luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Então que você possa chegar no pastor e dizer: é no nome de Jesus que eu vou lutar, eu estou em guerra, mas eu vou vencer no nome de Jesus. Nós não estamos aqui de parquinho, não, meus irmãos, nós estamos em guerra, mas é em Jesus que nós venceremos. Amém. Quando aquela mulher ficou liberta, os senhores que tinham esta mulher como escrava e ganhava dinheiro através de suas adivinhações, os senhores ficaram bravos, pegaram Paulo e Silas, bateram em Paulo, bateram em Silas, rasgaram as vestes de Paulo e Silas e colocaram Paulo e Silas dentro de uma prisão. Agora eu te pergunto, e você vai me responder: Paulo fez o certo ao expulsar o demônio daquela mulher, sim ou não? Mesmo ao fazer o certo, foi parar dentro de uma prisão. Sabe o que eu aprendo aqui? Que servir a Deus não significa estar em um parque de diversão, não. Servir a Deus não significa estar em um mar de rosa, não. Servir a Deus não significa estar isento de lutas, tribulações, adversidades, não. Servir a Deus é passar sim por momentos difíceis. Servir a Deus é derramar lágrimas, sim. Servir a Deus é passar pelos dias maus, sim. Entretanto, servir a Deus é ter uma certeza, é ter uma convicção. Romanos capítulo 8 e versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, aqui na terra nós podemos chorar sim, mas lá no céu nós seremos consolados. Aqui na terra nós podemos perder alguma parte de nossos membros, uma perna, uma mão, mas lá no céu nós receberemos um corpo de glória. Aqui na terra nós podemos passar por dias maus, mas lá no céu nós seremos felizes eternamente. A eternidade já está sendo acenada para nós. Nós estamos a caminho da eternidade. Em breve chegaremos no céu e nós passaremos pela caminhada da entrada triunfal dos céus. Aqui está difícil, mas em breve estaremos nos céus. Aqui está um pouco delicado, mas lá no céu tudo vai ser resolvido. Você é peregrino, você é forasteiro, você não é daqui, você é de lá, você só está de passagem para uma missão. Tenha bom ânimo, erga a cabeça, campeão. Nós chegaremos lá, nós vamos chegar na eternidade com Jesus. Para finalizarmos, vencendo as batalhas espirituais. Primeiro, as batalhas espirituais são vencidas na oração. Segundo, as batalhas espirituais são vencidas
no uso do discernimento espiritual. Terceiro e último lugar, as batalhas espirituais são suportadas no uso da maturidade cristã. Uma coisa é vencer as batalhas espirituais, outra coisa é suportar os dias maus, não abaixar a cabeça, permanecer fiel a Deus, não perder um culto da família no domingo, estar firme ainda no culto quinta da fé. Como suportar os dias maus? Como suportar as batalhas espirituais? Como vencer e suportar? Atos capítulo 16 e versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O que manteve Paulo em pé era a sua maturidade cristã. Se Paulo não fosse um homem de maturidade cristã, quando ele estivesse na prisão, ele poderia entrar em crise e começar a murmurar: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz a tua vontade, olha só onde eu fui parar. Mas Paulo, sendo um homem maduro na fé, entendeu que por trás daquela prisão havia um propósito de Deus. Romanos capítulo 8 e versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo, por ser um homem espiritual, Paulo, por ser um homem maduro na fé, Paulo, por ser um homem sábio, Paulo, por ser um homem inteligente nas sagradas escrituras, Paulo, por ser um homem maduro, ele entende que por trás daquela adversidade escondia um sorriso do próprio Deus com os seus propósitos. Sabe o que o Senhor está a nos orientar? Está na hora de comer um alimento mais sólido, deixar o leitinho de lado, e olhar para os dias maus e dizer: é isso mesmo, Deus está no controle, vamos suportar, porque no tempo certo Deus vai revelar qual é o propósito dele em tudo. E não chegar na igreja ou no gabinete pastoral da seguinte maneira: pastor, para mim não dá mais, acabou, não tem como mais. Seja firme, seja forte. Paulo, por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e louvar hinos a Deus, porque esses dois homens eram maduros na fé cristã. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e versículo 18: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que em 2018 você possa comer uma comida mais sólida, que em 2018 você possa crescer na graça e no conhecimento, que em 2018 você possa aumentar a sua maturidade espiritual, a sua maturidade cristã, e vencer e suportar os dias maus. Atos 16 e o verso 26, de repente, na vida do cristão sempre há um de repente. Você está lutando, está difícil, mas você está suportando. Você já tem aquela maturidade cristã, você já tem aquela maturidade da fé, e aí você está lutando, está vindo, está perseverando, não está fácil, está difícil, mas você está suportando, você está vencendo. Você, como Daniel, fez o propósito de 21 dias de oração e jejum, e você está firme, por mais que o anjo Gabriel está sendo segurado pelos principados e as potestades, mas você está ali, resistindo. 3 vezes por dia você está se colocando de joelho, de oração e jejum, porque você está firme, suportando. Mas de repente Deus vem, envia o arcanjo Miguel, liberta Gabriel, e ele desce com as bênçãos, como aconteceu com Daniel. Você está na prisão, está difícil, mas você está louvando, você está adorando a Deus. De repente vem um grande terremoto que sacode os alicerces da prisão, e eis que as portas se abrem.
Meus irmãos, Paulo, por ter tido maturidade cristã, ele não desistiu de si mesmo. Paulo poderia estar cabisbaixo, mergulhado no mar do complexo de inferioridade, aprisionado na caverna da depressão, e olhar para si e dizer: quem sou eu? Que apóstolo que eu sou? Que pregador é este? Olha só, expulsei um demônio, fui parar numa prisão, olha só o que vai ser de mim? Não. Paulo, por ter maturidade cristã, ele não desistiu de si mesmo. Ei, querido, querida, não desiste de si. Não importa as lutas, as adversidades, as provas que você está a enfrentar, você vai ter a coragem de olhar no espelho e dizer: eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, e eu não abro mão da minha vida, eu não abro mão da minha história, eu não abro mão. Paulo, além de não desistir de si, Paulo não desistiu de Deus. Paulo poderia estar brigado com Deus. Deus poderia estar de um lado e Paulo de outro, e ele: estou brigado contigo. Não, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, porque Paulo tinha maturidade cristã, e ele não desistiu de si, não desistiu de Deus. Ei, veio uma pequena luta, já pensou em desistir de Deus? Não desiste, não largue de Deus, não abandone a casa de Deus, não deixa de cultuar, não deixa de estar na casa do Senhor, não desista de Deus. Ai, pastor, está tão difícil, eu não tenho ideia. Não desiste de Deus. Faz como Paulo e Silas, mesmo na prisão, eles oravam e louvavam a Deus. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Eis que as portas de todos se abriram. Hoje é uma noite profética. O Senhor vai abrir portas sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa. Eis que as correntes de todos se soltaram. Aquilo que está prendendo os teus sonhos, aquilo que está segurando a realização de seus projetos, pelo poder do Espírito Santo, essas correntes serão quebradas. E eis que os teus sonhos em 2018, eles serão concretizados, eles serão concretizados. A igreja fica em pé, quero convidar o grupo de louvor. Qual era o propósito de Deus com Paulo e Silas dentro daquela prisão? O propósito de Deus com Paulo e Silas dentro daquela prisão era a conversão do carcereiro. Quando os presos ficaram libertos, o carcereiro estava dormindo, ele acordou e ele pegou uma espada, pensou em se matar. Paulo grita: não te faça nenhum mal. O carcereiro se aproximou de Paulo e diz: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O carcereiro e a sua família foram batizados, aceitaram a Jesus, e houve uma grande alegria na casa do carcereiro. Portanto, o propósito de Deus com Paulo e Silas dentro daquela prisão foi a conversão do carcereiro e a sua família. A tua vida não é guiada pelo vento, a tua vida não é guiada pelo acaso. Deus está no controle da tua vida, a planta da tua vida está nas mãos de Deus, e o Senhor tem um propósito contigo nesta adversidade. O Senhor tem um propósito contigo nesta luta. O Senhor tem um propósito contigo, e neste momento nós vamos adorar ao Senhor. Quero convidar a igreja a fechar os olhos. Fecha os olhos, coloque as mãos no teu coração. Vamos orar. Quero convidar a igreja a orar juntamente comigo. Fecha os olhos. Como um ato profético, vamos orar. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. O que estiver prendendo, Senhor, a realização dos sonhos, a realização dos projetos do teu filho, da tua filha, as correntes da timidez, as correntes da covardia,
as correntes do medo, as correntes da falência, em nome de Jesus nós repreendemos. Diga comigo: em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal contra a minha vida. Vamos adorar ao Senhor. Adoremos ao nosso bondoso Deus. Enquanto você o adora, as correntes são quebradas, as portas são abertas. Enquanto você o adora, o Espírito Santo há de falar no teu coração. Se você tem o nome de Jesus, pra que chorar assim? Se você tem vitória lá na cruz, pra que dizer que não? Se pode dizer sim no seu poder. Não olhes para trás, olhando nele você vai vencer. É no nome de Jesus que você vai, aleluia, enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor. A vitória na sua vida, diga amém. É no nome de Jesus, vai prosseguir. Pare em frente com poder, a unção de Deus fluir pra você. Aleluia. Pra que ficar assim? Se você tem o sangue de Jesus, pra que chorar assim? Se você tem vitória lá na cruz, pra que dizer que não? Se pode dizer sim no seu poder. Não olhe para trás, olhando nele você vai vencer. É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor. A vitória na sua vida, diga amém. É no nome de Jesus, vai prosseguir. Para em frente. Sim. Hoje pra você. Glória a Deus. Pegue nas mãos do seu irmão. Você que pode. Você que pode. Pegue nas mãos do seu irmão. Vamos orar. Eu vou orar com você, você vai orar comigo e você vai exercer a sua autoridade espiritual. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua casa, tua palavra foi ministrada. O Senhor nos orientou a respeito da autoridade espiritual no mundo espiritual. Eu estou aqui juntamente com a tua serva, eu estou aqui juntamente com o teu servo, e nós queremos orar nesta noite, debaixo da sua unção, e nós queremos declarar no nome de Jesus, todo o projeto do diabo contra as nossas vidas, nós repreendemos em nome de Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus, todas as correntes que prendem as realizações dos projetos do Senhor, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, em nome de Jesus Cristo nós repreendemos, em nome de Jesus nós repreendemos. A igreja do Senhor diga comigo, em nome de Jesus nós repreendemos, em nome de Jesus nós repreendemos. Um minuto para você orar, um minuto para você colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Que foram embora, sonhos que
receba a restituição da parte de Deus. Tudo aquilo que foi embora, tudo aquilo que você perdeu, receba da graça de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é o luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, declare com fé. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Receba a unção de Deus, receba a brisa do Espírito Santo, receba a unção da alegria, receba a unção de poder, autoridade. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Ele é poderoso pra fazer, Ele é poderoso pra fazer, Ele é poderoso pra fazer muito mais. Ele é poderoso pra fazer, Ele é poderoso pra fazer, Ele é poderoso pra fazer muito mais. Cante, igreja! Ele é poderoso pra fazer, Ele é poderoso pra fazer, Ele é poderoso pra fazer muito mais. Ele é poderoso pra fazer, Ele é poderoso pra fazer, Ele é poderoso pra fazer. Receba o de repente de Deus sobre a tua história. A tua segunda-feira será diferente. Eis que o de repente de Deus vem sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Eu quero sobre essa palavra que o pastor trouxe da parte de Deus, como pastor desse ministério, como cobertura espiritual sobre a tua vida. Eu tenho certeza daquilo que o Senhor trouxe como um recado dos céus essa noite para nós. E eu quero inteirar tudo aquilo que o pastor disse e liberar uma palavra profética da parte de Deus sobre a tua vida. Esta semana, em nome de Jesus Cristo, aquilo que prendia você, o teu chamado, o teu ministério, a tua casa, a tua vida, o teu sonho, os teus projetos, aquilo que prendia, não vão prender mais, em nome de Jesus. Sobre esta palavra, se nós andarmos pelo Espírito, em oração ao Senhor, buscando a presença dEle, alguma coisa sobrenatural vai acontecer.
E eu quero trazer à existência aquilo que é sobrenatural sobre nossas vidas. Porque nós estamos num culto como hoje, maravilhoso, que a presença do Senhor é notório neste lugar, é real neste lugar. E nós, que palavra boa, que palavra abençoada, como esse pastor foi usado, e voltamos para nossa casa. E amanhã, segunda-feira, e nós já começamos, que segunda-feira brava. Não é assim? Meu Deus, como eu detesto segunda-feira. Filho, se não fosse segunda, ia ser a terça, ia ser a quarta. Eu quero dizer algo para você. Você vai sair deste lugar hoje em nome do Senhor Jesus. Você vai sair profetizando na sua vida. Em meio a tantas lutas, em meio aos chicotes, em meio aos problemas, você tem um Deus que em meio a toda essa circunstância continua sendo Deus. Em meio a todo esse levante continua sendo Deus. Em meio a toda essa prisão continua sendo Deus. E o objetivo dele sobre essa mensagem, ele quer te fazer livre. Ele quer te fazer liberto. Paulo, pastor, poderia ter usado algo que era dele para poder se livrar do cárcere. Paulo era um cidadão romano, e segundo os costumes de Roma, um cidadão não poderia ser açoitado, e aquele que o açoitou tomaria o seu lugar e a morte. Ele não usou aquilo que ele tinha no mundo físico, mas ele usou aquilo que ele tinha no mundo espiritual. Se ele falasse, sou romano, a coisa fedeu. Ele ia ser solto imediatamente, aquele que o levou ia ser chicoteado e morto e ficar no lugar dele. Mas mesmo por ser romano, ele não usou. Sabe o que o Espírito Santo está falando no meu coração nessa noite para a tua vida? Não use aquilo que você acha que você tem, que é poder físico, mas use hoje sobre a palavra que foi ministrada, o poder que tem em você no mundo espiritual. Eu estou ouvindo Deus falar fortemente aqui agora. Não use o que você tem de ferramenta física, mas use o que você tem de ferramenta espiritual, porque é pelo poder do Espírito Santo que nós vamos viver o sobrenatural. O natural todo mundo vive, o ímpio vive, mas eu não quero viver o que o ímpio vive, eu quero viver o sobrenatural, porque o natural é simples, o sobrenatural é fantástico. O sobrenatural excede o entendimento humano. E eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, que esta semana ainda você vai viver o sobrenatural de Deus. Aquilo que te prendia não te prende mais. Aquilo que era a tua tortura vai ser a tua libertação. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, estou liberando sobre a tua vida. Receba isso, porque é algo profético. Você que entrou aqui essa noite e você quer se entregar a Ele, o que é isso, pastor? Entregar a Ele e dizer: a partir de hoje, quem manda na minha vida não sou mais eu.